Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Você pode abrir. Se você não tem uma Bíblia física e gostaria de usar, nós temos algumas Bíblias disponíveis lá atrás. Vocês que nos visitam, nós utilizamos a versão Nova Almeida atualizada. Você pode usar a sua Bíblia de preferência, mas se quiser acompanhar a leitura, nós utilizamos a Nova Almeida atualizada. Irmãos, antes de nós lermos o texto, todos nós sabemos que hoje nós vivemos no mundo do politicamente correto. Não é verdade? Você precisa pensar e agir com sabedoria, de tais e tais maneiras, consideradas corretas, entre aspas, para ser aceito por determinados grupos. Existem certas coisas e certas verdades que não podemos mencionar, sequer pensar, porque elas nos excluiriam automaticamente de alguns grupos que nós estamos inseridos, que podem nos fazer perder amizades de anos até, e até mesmo o nosso emprego ou nos tornar inimigos dos nossos próprios familiares. Pense, por exemplo, para fugir um pouco da questão política do nosso país, na verdade óbvia, ainda que bastante negada, de que uma mulher com o adjetivo trans não é de forma alguma uma mulher, mas um homem. Talvez alguns de vocês possam se escandalizar com essa obviedade tão grande, mas não importa o que a pessoa pense ou diga, ou as teorias que possam ser formuladas, nada muda essa realidade. Porque não se pode mudar os fatos da biologia e de que Deus os criou homem e mulher, e que uma vez criados por Deus, homem ou mulher, nós não podemos mudar a nossa natureza. Nada podemos fazer. Mas por que eu estou mencionando isso, politicamente correto, e essa agenda woke que nós vivemos hoje? Porque Jesus era politicamente incorreto. Jesus não era politicamente correto. O ensino dele era contrário a todas as expectativas dos líderes religiosos da sua época, que esperavam, digamos assim, uma realidade politicamente correta, o Messias politicamente correto, o Messias político e libertador, que viria e realizaria as expectativas deles, que viria e agiria de acordo com uma agenda pré-estabelecida por eles. O Messias que iria expulsar os inimigos de Deus e trazer Israel para o centro do mundo novamente, como nos tempos antigos, dos reinados de Davi e Salomão. Glória, uma agenda politicamente pré-estabelecida. Mas ali, diante das pessoas comuns e dos líderes religiosos, estava um homem que era o oposto de tudo o que as pessoas esperavam. E contrário a todas as expectativas deles. E que dizia coisas divergentes a basicamente tudo que os líderes religiosos e o povo esperavam do Messias, do Salvador. Porque eles haviam construído um Messias para si. Digamos assim, em um mundo politicamente correto, com uma agenda politicamente correta, com esperanças politicamente corretas. Eram como os woke dos nossos dias, por exemplo, que em certos aspectos eles negavam a dura realidade que se encontravam, pela dureza do seu coração, e se negavam a ver o que estava diante deles, diante dos seus olhos, porque não era condizente com a expectativa que eles tinham. Eles ansiavam e almejavam, basicamente, por uma utopia. Hoje nós vamos ver como era o ensino de Jesus e por que ele era, em certo sentido, politicamente incorreto e subversivo. E o que acontecia no coração das pessoas, enquanto Jesus estava anunciando e inaugurando o reino de Deus na sua pessoa. Porque sim, o reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus, mas não da maneira que as pessoas estavam esperando, de acordo com as expectativas e agendas pré-estabelecidas delas. Vamos ler então a passagem de hoje, Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20. E diz assim, a palavra do Senhor. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino,
dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Até aí, irmãos. Que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Apenas 2 capítulos no Evangelho inteiro de Marcos se afastam da forma de narrativa que nós vimos até agora, para incluir porções consideráveis do ensino de Jesus. Um desses capítulos é o capítulo 4, onde nós estamos agora, onde há uma coleção de parábolas de Jesus. O outro capítulo é lá no final do Evangelho, no capítulo 13, onde há um discurso de Jesus sobre o final dos tempos, sobre as últimas coisas. Então nós temos visto até agora a narrativa daquilo que Jesus estava fazendo, mas agora Marcos se concentra no ensino de Jesus, sobretudo nas parábolas de Jesus. Nós vimos no domingo passado, na controvérsia de Jesus com os escribas, que Jesus se valia de parábolas para responder às pessoas. No texto de hoje, nós vemos como Jesus também não só se valia de parábolas, quando o acusavam, o interrogavam, mas também para ensinar abertamente às multidões. Nos evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, nós temos registradas cerca de 60 parábolas de Jesus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ensinar por parábolas às multidões era o meio predileto de Jesus e característico dele. No mundo antigo se conhecia parábolas. A escritura do Antigo Testamento menciona algumas parábolas, mas Jesus elevou o uso de parábolas à forma de arte. Todos nós conhecemos muitas parábolas de Jesus. Pense, por exemplo, na parábola do bom samaritano, na parábola do filho pródigo, na parábola da candeia, das virgens e assim por diante. Todos nós conhecemos, porque esse era o meio predileto e característico de Jesus, ensinar as multidões. Mas as parábolas trazem para nós hoje certos desafios. Desafios de contexto e de compreensão, por um lado. Mas talvez o principal deles é que somos desafiados a ir até o primeiro século na nossa imaginação, o que não é algo fácil. Até a cena em que Jesus ensina a parábola e, de fato, nos assentarmos e ouvirmos
o ensino de Jesus. Porque ouvir é de fato muito importante. Nós veremos mais sobre isso adiante. Nós somos desafiados a fazer isso porque o mundo de Jesus, do primeiro século, é um mundo estranho a nós, com uma linguagem, costumes e cultura completamente diferentes. E é por isso que as parábolas são um convite a irmos até lá, à cena, e a ouvirmos Jesus atentamente. Depois nós somos convidados a não ficar mais lá, mas a voltarmos até o nosso presente e aplicar a parábola a nós mesmos, ao nosso contexto e à nossa vida moderna, diária. E isso é desafiador. O que Jesus, com essa parábola, estava falando a mim? Pela graça de Deus, exatamente isso que nós vamos tentar fazer nessa manhã. Dessa forma, o tema da mensagem nessa manhã, que em breve vai ficar mais claro pela explicação do próprio Jesus da utilização de parábolas, é que o mistério do reino de Deus pertence somente aos filhos de Deus. Mistério que se revela no discipulado. Isto é, no seguir a Jesus e na comunhão diárias com Ele. O mistério do reino de Deus pertence somente aos filhos de Deus. Mistério que se revela no discipulado, no seguir a Jesus e na comunhão com Ele. Nós podemos compreender essa verdade a partir de 3 pontos principais que emergem da própria estrutura do texto, conforme nos apresentado nesses 20 versículos que nós lemos. E os 3 pontos são basicamente a parábola do semeador, a explicação do propósito das parábolas e a interpretação da parábola. Dessa forma, primeiro ponto principal, a parábola do semeador, versículos 1 a 9. Marcos nos diz mais uma vez que Jesus estava ensinando as multidões à beira-mar. Mais uma cena comum nesses 4 capítulos iniciais. Jesus com as multidões fazendo o quê? A sua missão principal, ensinando a respeito do reino de Deus. As multidões afluíam até ele para obter curas, milagres, libertação, mas Jesus dava a elas aquilo que era mais importante, o evangelho do reino de Deus, sem o qual cura ou libertação não teria valor algum. E a multidão era tamanha que Jesus teve que se valer, lembre-se, da ordem que ele deu aos seus discípulos, que tivessem sempre um barquinho preparado para ele, a fim de a multidão não o esmagar, não se atirar sobre ele, porque alguns pensavam que se apenas o tocassem, eles seriam curados. E isso era, então, tanto para a segurança de Jesus, quanto também por questões de acústica. Jesus se valia do local para que a sua voz se propagasse a mais pessoas, porque havia uma multidão naquele lugar. Mas o fato que chama a nossa atenção aqui é que Marcos nos diz explicitamente pela primeira vez que Jesus ensinava por meio de parábolas. A palavra parábola significa algo que é posto junto com outra coisa, com o propósito de esclarecimento por meio de uma ilustração. Eu sei que talvez tenha confundido mais ainda do que simplesmente ficar com a ideia de parábola na cabeça. Mas parábola é uma coisa que você pega e adiciona outra coisa para explicar uma realidade subjacente por meio de ilustração. E pode ser tanto uma história, como a parábola que nós lemos, o semeador, ou a parábola do filho pródigo. Pode ser tanto ter uma forma de metáfora, tanto uma forma de analogia, ou de símile, ou de aforismo, como nós vimos, por exemplo, na resposta de Jesus aos escribas de Jerusalém, que o acusavam de agir de acordo com o poder do diabo na sua vida e não do poder de Deus. Jesus, ele se valia de parábolas porque elas têm um apelo direto à imaginação. Todos nós, ao ouvirmos talvez a história do semeador, pensamos em alguém caminhando e semeando. Quando nós ouvimos sobre virgens e candeias e cidades em altos montes, nós pensamos nessas coisas. Tem um apelo à imaginação e ao pensamento crítico também, para entendermos o que está acontecendo. E parábolas também desafiam os ouvintes a aplicar o que está sendo dito à sua própria vida e contexto. O que ele está querendo dizer com isso? O que isso tem relação a mim? Qual é a importância disso para a minha vida? Mas Jesus se utilizava de parábolas também, porque elas tanto revelam, como simultaneamente ocultam.
Elas tanto clarificam as coisas, como complicam as coisas. Porque parábolas exigem uma decisão de quem as ouve, um compromisso pessoal e uma aplicação pessoal na sua própria vida. Parábolas são, dessa forma, convites aos humildes a compreender o que não está visível no primeiro momento, o que não está inteligível no primeiro momento, a ouvir atentamente para compreender o significado do que está sendo dito. Por outro lado, os duros de coração, eles podem até ficar fascinados com a imagem, com a história, com o que está sendo dito, mas não conseguem entendê-la, porque não têm um compromisso com o que está sendo dito, não ouvem atentamente, não buscam humildemente compreender. Nessa manhã nós vamos meditar a respeito da parábola do semeador. Vamos ler novamente os versículos 3 a 8. Jesus começa com: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na parábola do semeador, talvez a mais famosa de todas as parábolas de Jesus, ele nos conta sobre um semeador, um homem que saiu diligentemente para trabalhar num dia de manhã, lançando sementes ao campo. E ao executar a sua função, ele lança sementes a partir da sua bolsa, cheia de sementes, por todo o canto aonde ele caminhava no seu campo. Mas para nós pode parecer estranho, hoje talvez, por que esse homem pegava da sua bolsa sementes e atirava para tudo quanto é lado? Porque se vocês pararem para perceber, 3/4 de todas as sementes caíram em terrenos ruins. Apenas 1/4 caiu em um terreno fértil e que deu fruto. Por que esse homem ele saía lançando por aí, como que a esmo, aonde ele estivesse andando sementes? Bom, é um fato discutido pelos estudiosos, pelos teólogos, se na Palestina, nos tempos de Jesus, a agricultura era semelhante ou diferente a como nós praticamos hoje. Hoje você sabe que nós temos máquinas que vão lá e aram o campo, e depois vem mais máquinas e colocam as sementes. Então, jogam-se água e fertilizantes, e assim aguarda-se a colheita. No mundo antigo, eles não tinham tanta tecnologia como nós temos hoje, e não se sabe ao certo se na época de Jesus, se semeava primeiro a terra, lançando-se semente, e depois vinha alguém arando, então, para revolver a terra e enterrar a semente. Ou se havia-se um processo de arar a terra primeiro, depois de semear, ou se ainda arava-se a terra de modo inicial, lançava-se a semente, e depois arava-se a terra novamente. Nós não sabemos, mas não importa. De qualquer maneira, aquele homem diligentemente fazia o seu trabalho de lançar as sementes por todo o canto daquele campo que pertencia a ele. Mas voltemos à parábola. Jesus nos diz que ao lançar as sementes, algumas caíam à beira do caminho e ficavam expostas. Não tinha terra as cobrindo. Então as aves do céu percebiam isso e acabavam por comer aquelas sementes. Ele nos diz ainda que nesse dia diligente de trabalho do semeador, outras sementes que ele jogou caíram em solo rochoso, onde havia apenas uma pequena camada superficial de terra, e embaixo era pedra. O solo era rochoso, havia pedra, um grande pedaço, porção de pedra. E assim, aquela pouca camada de terra não permitia que a planta criasse raízes profundas e absorvesse então da umidade do solo e pegasse nutrientes. Vinha o sol então, e fazia com que a planta murchasse, secasse e morresse, não dando frutos. Por fim, Jesus nos fala das sementes que caíam entre espinhos.
Mais uma vez, no mundo antigo eles não tinham tanta tecnologia como nós temos. E mesmo ao arar a terra, ficavam-se sementes e brotos de plantas espinhentas. E a semente que o semeador jogava caía também com essas outras sementes e brotos. E quando a semente crescia, essas plantas espinhosas também cresciam. E os espinhos dessas plantas sufocavam as plantas lançadas para a semeadura. Então ela morria, porque ela não tinha como crescer. Os espinhos a sufocavam. Então, à medida que elas iam germinando, elas iam brotando e morrendo, porque eram sufocadas. Perceba, 3/4 das sementes caem em solo ruim para as sementes, que a impedem de germinar ou de dar frutos. Algumas são comidas rapidamente pelas aves. Outras não têm raiz profunda e não germinam. Outras até germinam, mas não dão frutos porque são sufocadas pelos espinhos. Essas adversidades, com certeza, são desencorajadoras para o semeador. Imagine se 3/4 do seu trabalho fosse quase sempre colocado fora, não funcionasse, não servisse para nada. Contudo, a parábola termina numa nota encorajadora. Por fim, Jesus nos conta que uma parte das sementes cai, enfim, em terra boa. Ela germina, cresce e produz fruto a 30/1. Ou seja, uma semente gerou 30 frutos, a 60/1, uma semente gerou 60 frutos, e a 100/1, uma semente gerou 100 frutos. Essa é certamente uma colheita miraculosa. E as pessoas ouvindo isso deveriam ficar abismadas. Como a 30, a 60 e a 100/1? Se nós colhermos a 3/1, a 7/1, a 10/1, já ficamos felizes. Mas 30, 60 e 100/1 era certamente uma colheita miraculosa. E todos ficariam impressionados com a qualidade do solo em que caíram as sementes, que proveu uma colheita impressionante. Essa é a parábola do semeador. Talvez se você não tivesse ouvido a explicação que nós lemos dos versículos 13 a 20, você teria ficado como os discípulos de Jesus. O que está acontecendo aqui? Sementes? Semeador? Jesus, por favor, fale mais claramente. Então nós passamos ao nosso segundo ponto principal, versículos 10 a 12, a explicação do propósito das parábolas. Irmãos, todos nós gostaríamos de ver a ação de Deus. De ver o céu se abrindo, a glória de Deus descendo, Deus falando conosco, pessoas sendo curadas, demônios sendo expelidos, experimentar o poder e a presença de Deus. Os discípulos estavam tendo esse privilégio, mas eles queriam experimentar e ver mais coisas de Deus. Porque Jesus disse afinal a eles que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Eles estavam cheios de expectativas em relação ao reino de Deus. Estavam vendo que curas e libertações e milagres eram então no início, o despontamento do reino prometido a Israel. Contudo, eles não começaram a ver mais coisas gloriosas, multidões vindo e a glória descendo. Tudo o que eles estavam vendo e experimentando em medida cada vez maior, eram oposição crescente em relação a Jesus. E multidões que vinham e não compreendiam absolutamente nada. Só o procuravam por causa dos seus milagres e exorcismos. Se ele era o Messias, por que as pessoas não estavam crendo nele? Somente um pequeno grupo de pessoas. Porque os líderes religiosos não estavam reconhecendo. Eles o aguardavam e o ensinavam a respeito dele durante tanto tempo. Porque, pelo contrário, estavam dizendo que ele agia de acordo com Beelzebu, o maioral dos demônios. Porque, em vez de ir para Jerusalém, ele insiste em ficar na Galileia. Por que ele não vai para Jerusalém, não toma o trono, passa a reinar, pede fogo dos céus, destrói os inimigos e traz a glória a Israel novamente? Por que parábolas? Por que ele está falando essas coisas? Os discípulos não conseguiam compreender Jesus, as coisas que ele estava fazendo. E também não conseguiam compreender o seu ensino. Por isso, quando os discípulos de Jesus estavam a sós com ele, eles começaram a lhe fazer várias perguntas. Mestre, qual é o sentido do que o Senhor havia dito? Mestre, o que significa tal coisa? Mestre, por que escolher falar por meio de parábolas?
mestre, mestre, mestre. Imagine uma sala de aula, crianças com o tempo todo levantando as mãos. Professora, professora, professor, professor. Os discípulos estavam basicamente assim, porque eles não haviam compreendido o que Jesus estava falando. Jesus responde as perguntas dos seus discípulos, dizendo que ele conta parábolas para explicar a ação do reino de Deus no mundo. Ele usa símbolos e códigos para ilustrar uma verdade, a verdade do reino de Deus. E para que essa verdade permanecesse oculta aos que estão do lado de fora, que fazem oposição a Jesus. Mas os discípulos, aqueles que são próximos a Ele, que são íntimos a Ele, que são do lado de dentro, que creem nele, que têm fé nele, que têm comunhão com Ele, a eles, Ele concede a respectiva interpretação. Por que isso é assim? Porque Jesus está categorizando as pessoas em dois grupos em relação a Ele. Aqueles que estão do lado de fora e não compreendem as verdades, porque ouvem somente parábolas, e não compreendem a fundo, porque não ouvem com atenção, porque não se interessam, porque não vão até Ele e questionam Ele, porque não estão interessados na pessoa dEle, mas apenas naquilo que Ele pode dar. E aqueles que o seguem, que creem nele, que depositam a sua fé nele. Jesus disse que isso é assim porque a revelação do reino de Deus acontece apenas àqueles que pertencem a Ele. Irmãos, é um privilégio entender os mistérios do reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus é o governo de Deus sobre os homens. Mas nós sabemos que o reino de Deus não tem uma manifestação como nós esperaríamos. Não é um governo, não é uma nação como o Brasil, com seus estados, com as suas cidades, não, com seus governantes. O reino de Deus não é como nós esperaríamos. Não é um reino que é deste mundo, com estruturas deste mundo, e cuja realização final acontecerá nesse mundo. O reino de Deus é um reino espiritual, que está entre aqueles que creem nele, e que terá a sua realização no mundo vindouro, em novos céus, em nova terra. E a esse reino, a revelação desse reino, só é dada a conhecer aqueles que pertencem a Jesus. E o mistério do reino de Deus, que foi dado a conhecer aos discípulos de Jesus, é que o reino de Deus começou por meio de Jesus. Que por meio de Jesus, o reino de Deus entrou na esfera humana, que a vida, morte e ressurreição de Jesus são a inauguração do reino de Deus, que as curas, milagres e exorcismos que Jesus está operando são a entrada triunfal do reino de Deus no mundo, onde o diabo e os seus anjos estão sendo amarrados e enfraquecidos, onde os bens do maligno estão sendo roubados e saqueados, e pessoas estão sendo transportadas às trevas para o reino de Deus. Esse é o mistério do reino de Deus, que Jesus é o Filho de Deus encarnado, o Messias prometido, e que é por meio dele, que dá fé nele somente, nele, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do ser de Deus, que nós somos reconciliados com Deus, que saímos da morte para a vida, que nos tornamos de inimigos, filhos e filhas, que entramos no reino de Deus. Mas esse mistério, Jesus nos diz, não é revelado a todas as pessoas. Não é revelado aos que não pertencem ao círculo íntimo de Jesus, que conhecem, que andam com Ele, que têm comunhão com Ele, que não são seus discípulos. Por que Jesus não fala abertamente a todos? Por que parábolas? Porque as parábolas de Jesus, especialmente a parábola do semeador, se você perceber, ela vem num contexto de oposição. Logo após o episódio dos escribas de Jerusalém, acusando Jesus de agir de acordo com o poder do diabo. Então Jesus está separando as pessoas entre opositores, quem comigo não junta, espalha, e entre aqueles que pertencem a Jesus e ao reino de Deus. Essa parábola em especial tem o pano de fundo da oposição e da acusação contra Jesus. E isso é importante, que assim nós começamos a compreender o que Jesus está querendo dizer. Ou nós somos leais a Ele, nós ouvimos a Ele,
e reconhecemos o seu ensino, ou nós estamos do lado de fora, ainda que ouçamos, ainda que o vejamos, ainda que estejamos à beira-mar com Ele, nós não pertencemos ao reino de Deus e não estamos com Ele. E o motivo pelo qual Jesus usa parábolas é para que as pessoas de fora, como nos diz o versículo 12, vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e assim sejam perdoados. No versículo 12, Jesus está citando Isaías, capítulo 6. O chamado de Isaías. Talvez quase todos podem conhecer essa passagem, onde Isaías estava lá e teve uma visão da glória de Deus no santo templo. E ele se enche de temor e tremor, e Deus o purifica por meio, simbolicamente, de uma brasa, tocando nos seus lábios. E depois Deus diz, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A gente conhece geralmente até essa parte. Mas a passagem continua, e Deus diz para Isaías ir e pregar, e profetizar, e proclamar. Que as pessoas veriam e não perceberiam, ouviriam e não entenderiam, que o seu coração seria endurecido cada vez mais para que elas não se convertessem e viesse o juízo de Deus. Porque na época do profeta Isaías, o povo de Deus havia rejeitado a Deus. Estava adorando ídolos, voltou-se contra Deus e vivia de acordo com a sua própria sabedoria e inteligência. Então Deus disse que mandaria castigo, e que a mensagem do profeta Isaías acumularia castigo sobre eles, porque eles ouviriam e não entenderiam, porque eles veriam e não compreenderiam, e seriam cada vez mais endurecidos no seu coração, tudo por causa da dureza do coração deles. Então Jesus cita essa passagem, Isaías 9 e 10 especificamente, no chamado de Isaías, para explicar aos seus discípulos por que havia tanta oposição a ele. Porque os líderes religiosos não estavam crendo nele. Porque as pessoas vinham e não permaneciam, não criam nele. E por que então ele ensinava por meio de parábolas? Porque a verdade é que nada havia mudado no povo de Deus, desde a época de Isaías. As pessoas continuavam com o coração endurecido e contrários à obra de Deus. Assim, a semelhança de Isaías e a sua mensagem, as parábolas de Jesus têm o propósito de endurecer ainda mais o coração das pessoas, que ouvem apenas superficialmente, que ouvem e não colocam o seu coração a compreender, a entender, que não se aproximam de Jesus, que têm o seu coração endurecido, e que então recebem mais juízo de Deus sobre si próprios, porque se opõem a Deus e a sua obra por meio de Jesus. Porque ou nós estamos com Deus em Jesus, ou nós somos seus inimigos. Não há meio termo aqui. Por que isso é assim? Jesus não quer que todos recebam a mensagem? Sim e não. Todos vão receber a mensagem, vão ouvir por meio de parábolas, mas só aqueles que pertencem a Ele virão até Ele, ouvirão a sua voz e receberão o segredo, o mistério do reino de Deus. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é tão politicamente incorreto, tão subversivo, que os líderes que achavam que iriam governar e reinar, na verdade, não pertencem ao reino de Deus, que não pode ser dito de maneira óbvia e direta, porque senão eles o pegariam e o despedaçariam. Jesus está revelando um mistério, um segredo divino guardado a 7 chaves, até aquele momento, até o momento da sua aparição, da sua anunciação do Evangelho, do reino de Deus irromper com poder por meio dele. E o que acontece com toda a revelação divina? Você só pode receber ela por meio da fé. Você só pode receber a revelação divina se você confiar em Jesus. Aqueles que não creem se opõem a Jesus. E quem se opõe a Jesus morrerá na sua descrença, caso não se arrependa e se converta. A citação de Isaías por Jesus não significa que os de fora não possam vir a crer e se converter, mas que enquanto não se arrependerem, enquanto forem opositores como os líderes religiosos, não se arrependerem e confessarem Jesus como Senhor e Salvador, eles não conhecerão o mistério do reino de Deus.
Isso me leva ao meu terceiro e último ponto. Versículos 13 a 20. A interpretação da parábola do semeador. Depois de dizer essas coisas, Jesus explica aos seus discípulos, então, o significado da parábola do semeador. E ele explica o motivo pelo qual existe uma recepção mista à proclamação do Evangelho. Porque nem todo mundo que estava ouvindo estava crendo, as multidões não compreendiam e não criam. Na parábola, Jesus é o semeador. E a palavra de Deus, o Evangelho, é a semente lançada. E os tipos de terra em que a semente / palavra caem é o tipo de coração das pessoas. A oposição a Jesus acontece por meio de 3 inimigos principais, que são descritos por Jesus na parábola do semeador. O primeiro desses inimigos é o diabo. O semeador sai a lançar as sementes, elas caem à beira do caminho, que significa um coração duro, onde a semente é roubada pelo diabo para que o ouvinte não creia e seja salvo. Ele pode ouvir um sermão, ele pode ouvir o Evangelho, mas ele não crê e não é salvo. Porque como parte do seu ataque contra Deus, o diabo e seus agentes, eles buscam ativamente destruir a palavra de Deus no coração das pessoas. À medida que chega, o diabo busca vir e roubar a palavra, destruir ela, antes mesmo de que ela comece a germinar, crescer e dar fruto. Você sabe como o diabo pode roubar a palavra de Deus na sua vida? Por meio do seu coração endurecido e da sua rejeição ao Evangelho. Essas coisas aí. Você pode até vir à igreja, ouvir uma mensagem como essa, mas quando sai por aquela porta, o jogo do seu time favorito toma conta do seu coração e da sua mente. Aquele episódio que falta da sua série favorita toma conta do seu coração e da sua mente. E coisas assim. Você ouve, mas não ouve de verdade. A semente cai em terra superficial. Dessa forma, você não cogita das coisas de Deus. Você não pensa a respeito das coisas de Deus. Não pensa a respeito do Evangelho e da sua condição desesperadora sem o poder de Deus no Evangelho. Você não pensa na ira vindoura de Deus que virá sobre todos. E assim, continua endurecido no seu coração. O diabo roubou a mensagem do seu coração. O segundo inimigo da palavra de Deus é o mundo e as suas tribulações. O segundo tipo de semente, a semente é lançada num segundo tipo de terreno, o terreno de solo rochoso, que representa um coração superficial, onde a semente chega a germinar. A pessoa ouviu, ela se alegra, ela recebe com alegria e felicidade, mas a raiz não é profunda, porque a camada de terra é pouca, é fina. E o solo por debaixo é rochoso. Um coração superficial tem uma resposta imediata à palavra de Deus. Ele ouve, se alegra, recebe, mas é de forma irrefletida, porque ele não está ouvindo de verdade. Não está cogitando, não está pensando, não está colocando seu coração em mente nessas coisas. O terreno rochoso representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. Elas mostram uma promessa inicial, mas que não se confirma. Quantos vocês não conhecem? Já ouviram o Evangelho, mas não perseveraram? Que quando vê as dificuldades, abandonam tão rapidamente quanto creram. Porque não avaliaram os custos de seguir a Jesus. Dessa forma, quando as dificuldades chegam, elas abandonam Jesus tão rápido quanto elas creram. Não é uma obra real do Espírito no coração delas. O amor por Deus delas é como a neblina que nós estamos tão acostumados na nossa cidade aqui de Rio Grande, nos dias de inverno, que está ali real, mas desaparece rapidamente, à medida que o dia avança. Não é uma obra real de conversão. Seus sentimentos, as suas alegrias, esperanças estão ali envolvidos, mas eles estão, na verdade, ainda no caminho da destruição. Você sabe por que muitos de nós não têm raízes profundas? Porque nós não praticamos o discipulado.
Porque nós não nos dedicamos à prática das disciplinas espirituais. Nós relegamos a palavra de Deus ao domingo. Nós relegamos a oração aos momentos mais desesperadores da nossa vida, quando nós vemos que não vamos dar um jeito com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento, com os nossos recursos, com a nossa força. Quando nós relegamos a comunhão dos santos a algo secundário. Eu posso ir na igreja de vez em quando. Eu posso aparecer na hora que eu quiser. Porque nós somos movidos por sentimentos e emoções. Não à toa, hoje em dia nós temos que fazer shows nas igrejas. Ou melhor, igrejas que não pregam o evangelho, precisam fazer uma parafernália para atrair as pessoas, para que elas consigam se mover e ficar alegres e felizes e emotivas, porque elas são superficiais. Porque a palavra de Deus não penetra, o solo é rochoso. Porque somos movidos por emoções e negligenciamos a palavra de Deus. O terceiro inimigo de Jesus e do Evangelho é a nossa própria carne, a nossa natureza corrompida e caída, o nosso eu. Ele é representado pela semente que cai entre os espinhos. A nossa carne, ela ouve a palavra de Deus, mas o nosso coração está mais ocupado com outras coisas. Com o lazer, com as coisas que nós gostamos, com o trabalho, com acumular riquezas, com viagens para a Europa e sei lá onde, com as roupas que queremos vestir, com as coisas que queremos fazer. Sim, as preocupações do mundo e uma fascinação pela riqueza e ambições pessoais, a minha profissão, os meus estudos, aonde eu vou chegar, seja de cunho profissional ou pessoal, sufocam a palavra de Deus em nós e a tornam infrutífera. Nós recebemos com alegria, nós continuamos vindo, mas nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Uma inversão do que Jesus nos ensina, nós buscamos as nossas coisas em primeiro lugar e o reino de Deus e a sua justiça, se eu conseguir. Você percebe como a sua carne, os seus desejos e as suas aspirações pecaminosas sufocam a palavra de Deus em você? Todas as vezes que você age motivado pelas suas ambições e não pela palavra de Deus, você está sufocando a palavra de Deus na sua vida. Todas as vezes que você age em primeiro lugar para acumular tesouros aqui na terra e não nos céus, numa inversão, mais uma vez o que Jesus diz, você está acumulando, você está sufocando a palavra de Deus na sua vida. Todas as vezes que você é tão íntimo do mundo, que se torna inimigo de Deus, você está sufocando a palavra de Deus na sua vida. Todas as vezes que o seu desejo e motivação principal não é o reino de Deus e a sua justiça, mas o seu reino e a sua vontade, você está sufocando a palavra de Deus. Esses são 3 tipos de inimigos, 3 tipos de corações que recebem a palavra de Deus. Mas sabe o que é surpreendente aqui na parábola? Não é que algumas pessoas não conhecem o mistério do reino de Deus. Não é que alguns corações não recebem, mas não creem, em alguns é sufocado, alguns não têm raízes, mas sim que a alguns é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Isso é o mais surpreendente. Não é que os corações da grande maioria das pessoas não vai crer, mas que alguns creem e que alguns dão fruto, que recebem a palavra, que creem nela e que frutificam. Jesus ele conclui a explicação da parábola dizendo que aqueles que ouvem a palavra e a recebem são aqueles cujo coração tem uma terra boa. São pessoas que, pelo propósito e pela graça de Deus, ouvem o Evangelho e creem de todo o seu coração. São pessoas que, transformadas pelo poder de Deus, dão muito fruto para a glória de Deus. Essa é a explicação da parábola do semeador. A parábola é sobre a aplicação do Evangelho aos corações e as diversas respostas ao Evangelho. Mas eu vou pedir misericórdia dos irmãos, tomar mais 5 minutos de vocês. Porque eu quero que compreendamos que essa é uma interpretação válida e correta da parábola. Mas o ponto central da parábola é a vinda do reino de Deus. Deus é o centro da ação na parábola do semeador. Jesus é o semeador que sai a semear. A semente é o Evangelho, como vimos. E o Espírito de Deus é quem age nos corações das pessoas.
Assim, essa parábola é uma parábola sobre o avanço imparável do Evangelho até o fim dos tempos. A palavra de Deus sempre triunfará. O Evangelho sempre avançará. O propósito de Deus é avançar o seu reino entre os homens, por meio da proclamação da sua palavra. E é isso que ele faz até hoje. É por isso que nós estamos aqui há aproximadamente 2000 anos depois, ouvindo as mesmas coisas, proclamando a mesma verdade, porque o Evangelho de Deus é imparável. O Evangelho avançará até o fim dos tempos. A colheita miraculosa é prova disso. Não importa que 3/4 das sementes tenham se perdido, caído em um solo / coração ruim, a colheita será mesmo assim gigantesca. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, é algo extraordinário, miraculoso. Não é algo que eu e você possamos fazer, mas é o poder de Deus em nós. Talvez os ouvintes de Jesus, que eram judeus e conheciam bem a sua história, possam ter se lembrado de Gênesis 26 e de Isaac. Veio fome sobre a terra, e Deus disse para Isaac: fica na terra, não desce ao Egito, e eu te abençoarei. E ele plantou, e naquele ano, ele colheu 100 por 1, porque Deus agiu na vida dele. O poder de Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Evangelho, da mesma forma, é imparável, porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Nada pode deter o Evangelho. Tudo isso somente pelo poder de Deus, para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Perceba, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para uma realidade que ainda não existe, mas que pela morte sacrificial dele e por causa da ressurreição dele, aqueles discípulos experimentariam, assim como eu e você podemos experimentar também hoje. Por isso, precisamos prestar atenção no que Jesus está dizendo. Ouvir de verdade, atenciosamente. Não só vir ao domingo, gastar 40, 50 minutos do seu tempo ouvindo alguém gritar com você e depois ir embora e não cogitar sobre as coisas de Deus. Ouvir apenas superficialmente. Porque a verdade é que ou você ouve, ou você não está ouvindo de forma alguma. Ou você ouve e crê, ou você não está ouvindo de forma alguma. E a marca de quem segue a Jesus é estar disposto a ouvir, crer e obedecer. Enquanto nós ficarmos discutindo com a palavra, enquanto nós ficarmos inventando teorias e coisas, colocando a nossa opinião sobre as coisas, o nosso juízo, dizendo que não é bem assim, nos colocando como juízes da palavra de Deus, nós ainda não estamos seguindo Jesus. Nós somos senhores de nós mesmos. Nós fabricamos um Deus à nossa imagem e o adoramos porque Ele se parece conosco e nos dá aquilo que nós queremos. Nós não estamos ouvindo Jesus e não estamos seguindo. Essa parábola tem que nos lembrar da graça de Deus em Jesus. Você ouviu, você creu, porque Ele o chamou, porque você pertence a Ele. É um dom, uma dádiva dEle. A você que crê é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas talvez você compartilhe o Evangelho ou continuamente ore por um parente, um cônjuge, um amigo, um familiar, que aparentemente nada muda. Essa parábola é graça de Deus para você. Porque apesar de não ver a conversão dessa pessoa, o Evangelho de Deus é imparável. O poder de Deus não pode ser detido. E Ele fará a sua obra. Essa parábola é uma dádiva da graça de Deus para mim e para você. Ele nos alcançou, estando nós mortos. Ele tem poder para alcançar aqueles por quem nós oramos, estando eles mortos ou afundados no pecado. Não importa. No final, a colheita será miraculosa, maravilhosa. Nada pode impedir o Evangelho. Essa parábola também nos lembra da graça de Deus na nossa própria vida. Irmãos, você não creu porque você é especial, porque você tem capacidade intelectual superior, porque você conseguiu compreender e desvendar os mistérios. Não, a você foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus, revelado a você. Isso não é maravilhoso?
Se você é cristão, é porque Deus revelou a você, na pessoa de Jesus, para você. Isso não é maravilhoso? Mas acontece que isso não é óbvio como parece. Porque muitas pessoas ouvem e não creem. Porque não é óbvio como parece. A identidade de Jesus é um mistério que só pode ser compreendida pela fé, experimentada pela realidade da fé. Ninguém pode receber Jesus como Filho de Deus, senão pela fé. Ninguém pode receber Jesus como Filho de Deus e crer nele, na sua pessoa, na sua obra, senão por meio da graça de Deus, operando pela fé. Nós não podemos apoderar disso pelo conhecimento, pela força, pela persistência, mas no mistério da providência divina. E isso é maravilhoso. A semente do Evangelho foi semeada no nosso coração. E sim, perversos como somos, maus como somos, cheios de pecado como somos, aprove a Deus que a terra fosse boa. E produzisse fruto, e produza fruto a 30, 60 e 100 por um. Esse é o mistério da graça de Deus na nossa vida, pelo qual temos que ser gratos. Isso é maravilhoso. Na parábola nós vemos o propósito e a graça de Deus revelados em Jesus. Se atentamente ouvirmos a sua voz, se você está ouvindo a voz de Deus hoje, obedeça, creia. E Ele se revelará a você, e será dado a você conhecer o mistério do reino de Deus. Agora, se você nos visita aqui hoje, você não é um cristão, preste atenção, ouça com atenção a tudo o que está sendo dito aqui nessa manhã. Creia no Evangelho, arrependa-se e creia, ouça de verdade. Ouça atentamente o que Jesus diz e abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Não deixe o diabo, o mundo ou seus próprios maus desejos roubarem, interferirem, impedirem, sufocarem a palavra de Deus na sua vida. E para nós que nos julgamos a nós mesmos crentes, não importa, irmãos, se nós viemos à igreja, se conhecemos alguma coisa, se já fomos batizados, se contribuímos na igreja, se você vive como os que estão de fora e pela sua própria vida, vive como se também estivesse em oposição a Jesus. Talvez você não tenha raízes profundas que pensa ter. Talvez você esteja sufocando a palavra de Deus na sua vida. Talvez o diabo esteja roubando de você a palavra. Você também precisa arrepender-se e crer no Evangelho. O tempo está cumprido, arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu e você precisamos ouvir atentamente o que Jesus diz e abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus. E ela vai frutificar. Nada pode parar o reino de Deus. Nada pode parar o Evangelho. Ela vai frutificar na nossa vida a 30, a 60 e a 100 por um. Porque a palavra de Deus sempre triunfará. Essa é a maravilhosa graça de Deus em ação. Que Deus está na pessoa de Jesus, ainda hoje, chamando pessoas como você e eu para saírem das trevas para o seu reino, para a sua glória. Ele está avançando o seu reino no mundo e nos chamando para participar desse reino. De que lado você quer ficar? Que você possa ouvir atentamente a voz de Jesus. Que você possa crer e se arrepender. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.